Sejam bem-vindos! Vamos iniciar mais uma live do projeto Pedal for Life do Yacht Clube da Bahia. Hoje vamos falar com Carlinhos Chinês. Um bate-papo bem descontraído sobre um pouquinho da história dele, sobre um pouquinho das suas experiências lá fora, qual a relação, né, dos remadores. Ele teve uma experiência no Tahiti, relação dos remadores tahitianos com a canoa, com a técnica, né? Só aguardando aí que ele já entra. Deixa eu pegar aqui, só um segundo. E aí, como é que tá, meu querido? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu pegar aqui o chinês. Aí, pessoal. Fala, como é que tá, Carlinhos? Aí, Tudo bem? beleza, Muito certinho. bom falar contigo. Prazer enorme, cara, ele receber aqui Prazer na live. meu. Toma. Muito bom recebê-lo. Que legal. Como é que estão as coisas aí no Rio? Cara, tá tudo parado aí, tá começando eu acho que agora vai, acho que o pior já passou. Não sei, né? É, né? A mídia ainda tá botando muita, que ainda vai aumentando, mas eu acho que o pior já passou. É Tô isso aí. Vamos, otimista. vamos nos manter sempre otimistas e cautelosos, né? Isso Não aí. tem jeito. Legal, cara. Eu queria primeiro agradecer, antes de começar, queria agradecer muito você ter aceito o nosso convite, né, de participar da live. O intuito é realmente a gente conversar sobre canoa havaiana, né? É um esporte que tem crescido muito no país, já de uns anos para cá, e tem muita gente querendo, né, absorver um pouquinho da experiência que os remadores mais experientes têm, né? O intuito hoje, a gente conversou um pouquinho essa semana, não é tanto a gente focar em técnica, o pessoal tem material a rodo por aí, né? De diversas qualidades diferentes. Mas a gente mais bater fazer um bate-papo mais sobre um pouco do que é, né, a canoagem, a remada, né? A gente conversou um pouquinho. Conta um pouquinho, cara, da sua história na canoa, como é que começou. Eu sei que você também é um dos pioneiros no Rio de Janeiro, né? Da leva dos primeiros remadores aí no Isso. estado, né? É mais ou menos, né? Eu comecei em 2007, tá? Aqui no Rio começou em 2000. Na verdade, eu vi a canoa em 2000, né? Na praia, né? Já pegava Certo. onda. E quando eu vi a canoa, eu já gostei. Falei, cara, eu vou fazer isso, mas, cara, eu não sabia de onde o pessoal saía. E aí sempre deixava para depois, né? Sim. Aí até que chegou um amigo meu que já estava fazendo. E o Yuri, né? Aí ele me chamou, pô, vamos lá, tem uma canoa lá, vamos sair, só eu e você e mais uns camaradas. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí, cara, é como a maioria das pessoas, né? O cara quando rema a primeira vez, ele não, muita gente não Como se fosse para um mais. mosquitinho, vem, pica a gente não consegue mais se Ficou, livrar da canoa, né? já, quem experimenta, né? Não quer mais parar e vai direto, né? É um astral bom, energia boa. E V1 e OC1 pra quem brinca, é um brinquedão bom pra caramba, né, cara? Dá uma sensação de liberdade, como poucos brinquedos, assim, né? É. Essa interação com o mar, né? Você tá no mar, a natureza é muito bom. Fazer esporte ao ar livre é muito bom. A gente, quando rema de manhã, começa o dia numa outra energia. Ah, é Quando outro rema à dia, noite, né?
Nossa, quando rema à noite parece que você zerou, né? Às vezes você teve o dia mais estressado do mundo, rema à noite, parece que sai do mar limpo, né? Não aconteceu nada durante o dia. É impressionante o poder que o mar tem, né? De mexer, repor a nossa energia, né? Isso é fantástico. Legal. Aqui não sei como é que é aí na Bahia, mas no Rio o pessoal tem muito hábito de remar pela manhã. Né? Eu É, hoje em dia, e depois eu comecei a dar aula, hoje em dia, né, antes da pandemia, estava remando muita tarde também, que aí tem pegando mais pôr do sol. vento, né, para pegar vento mesmo, pegar outras Tá? condições, e lá no Tahiti o pessoal rema muita tarde, né, porque lá o expediente é de 7 da manhã às 4 da tarde, então todo mundo rema 5 horas, lá o mar tá cheio, né, e aí e tem mais vento, é legal remar É, tarde, nesse tempo. na Baía de Todos os Santos tem uma condição de vento que é bem interessante. É, normalmente, não é sempre, mas normalmente o vento que sopra de manhã cedinho, ele sopra no final da tarde. É como se ele desse a volta na Bahia e aí Entendi. soprasse depois no final. Então, se você Mas pega tem vento vento, de manhã? Tem vento de manhã? Porque aqui no Rio o vento geralmente é só à tarde, né? Num dia não entra. normal. Assim, começa umas 9 horas mais ou menos. Né? Ah, tá. Às vezes um Aqui no... pouquinho mais cedo. Mas começam às 9 horas, aí quando dá umas 6 da tarde, vem o mesmo vento. É bem Legal. engraçado, assim. A forma que é a Baía de Todos Santos, né, o formato dela meio em U, o vento ele, de alguma forma gira e ele sopra na mesma direção em dois momentos do dia. É bem legal. Entendi. Entendi. E aí o pessoal consegue também pegar, de vez quando o vento está encaixado, dá para brincar um pouquinho também, aproveitar o vento e as ondulações saindo do farol ali, já começa a ter umas ondulaçõezinhas, dá para brincar um pouquinho ali também. Legal. Então, porque Show de aí bola. é bom remar no vento, com onda, mais mexido. Dá para aprender bastante. É crucial brincar no mar, remar nessas condições, né? Tá. É isso Então, aí. deixa eu falar um pouquinho aí. Então, eu comecei em Diga aí. 2007 e aí não parei mais, tá? E aí comecei no Rio VAR, no Clube do Rio Tradicional do Rio. E aí a gente teve, o pessoal sempre teve de competir, né? Na verdade, não entrei para competir, né? Entrei para fazer uma atividade, mas eu vi que o VAR era muito competitivo, a galera era muito chegada a competir. E Sim. logo a gente foi chegado até ir para fora, competir fora. Então eu participei, cara, de todos os sul-americanos, né, dos brasileiros, né, dos mundiais. Depois que eu comecei, eu só não fui um mundial, que foi o da Austrália, do de sprint, né, no ano Sim. passado eu teve o de longa, eu fui também. Então, cara, é muito bom. Mas isso traz a evolução, né? Essas viagens, você vê o nível lá de fora, é super importante. É Né? fantástico. Aproveitando que você está falando das competições, fala um pouquinho como é que foi a experiência aí, principalmente as foras, né? A gente já vai falar um pouquinho também aqui no Brasil, mas como você participou dos sul-americanos e mundiais também, como é que foi um pouquinho esse contato aí? A primeira vez que você foi para fora, né? Você não foi competindo, você já tinha ido antes, né? Você comentou ter contato com a canoagem. Depois você começou a remar antes de você Não, participar da competição. foi sempre competindo. Sempre essas viagens para o Ah, VAR, sempre? sempre competindo. E como é que foi a primeira vez que você foi pra fora? E teve contato com os caras lá? Então, Onde que foi? a primeira vez foi para Rapa Nui, Ilha de Páscoa, tá? Porra. A gente tem né, aquela ilha ali é mística, né? Tem que conhecer, muito legal. E aí a gente tem, a primeira coisa que eu vi, tipo assim, a gente tem não é um país, né? Mas eles correm como independente, fora do Chile. Na verdade, a Ilha de Páscoa pertence ao Chile, mas quando eles correm lá no Sul-Americano, esse ano foi Pan-Americano, e até no Mundial eles correm como Rapa Nui. E Sim. aí né, fica uma coisa tipo assim, eles fazem o nosso sul-americano tem uma ilha da Polinésia, né? Então, Exatamente. mas nessa primeira vez que eu fui para lá, eles, na verdade, eles estavam no nível tipo nosso, É porque mesmo? o VAR lá ele acabou, porque lá, aquela ilha foi quase dizimada, né? A população quase acabaram todos, sobraram 700.
E, e voltou, o VAR voltou para lá na mesma época que no Brasil, meados de 2000. Tá? Em 2000, acho Entendi. que voltou o VAR, mas eles evoluíram muito rápido, porque eles estão muito próximo ao Tahiti. Né, tem um dos voos, um dos caminhos para o Tahiti é um voo que para na Ilha de Páscoa, né? Passa E ali. aí passa ali. Aí eles começaram a fazer intercâmbio e eles evoluíram muito rápido, né? E ele já está no sangue, né, deles, e Claro. aí fazendo o intercâmbio, né, eles evoluíram muito rápido. E hoje em dia eles É, dão trabalho. É uma ilhinha que pouca gente, mas eles nos últimos mundiais, o da Austrália agora eles foram com uma delegação muito pequena, só dois foram, né, por causa do custo. Mas no Mundial de Sprint eles têm feito bonito. E no outro Mundial que foram no Tahiti de longa, eles também foram muito bem. entendi. E É, isso é bom, porque quando a gente compete sul-americano tem um nível alto, né? Que eles sim, jogam o nível lá pra cima. para cima, exato. Nivela por cima, né? Isso é muito Isso. bom. E, e Pode aí, falar. eles é recente, você comentou que tá, década de 2000 para cá, né, que eles começaram a evoluir, mas esse contato que eles têm com o pessoal direto do Tahiti alavancou, né, a remada, né, eles Isso. aprimoraram mais a remada deles, né? Nós também temos contatos, assim, eu não sei se é tão frequente quanto eles, mas vira e mexe vem gente para cá, né? Tanto do Havaí quanto do Tahiti. Muitos remadores nossos acabam buscando experiências fora também. Você foi um, né, que teve contato fora também. Fala um pouquinho disso. Que você acha que essas interações, de que forma elas contribuem, né, para a evolução da remada no Brasil, né, da canoagem aqui no Brasil? Então, eu acho que você ir é bem diferente do que você ver uma clínica, alguém que vem para cá. Tá? É bem diferente. Quando você vai, você vê o dia a dia deles, você vê a rotina, o que eles fazem, como é lá, né? E realmente, quando eu fui para o Tahiti, as viagens para o Tahiti fizeram muita diferença, né? Primeira coisa, você chega lá, a experiência que eu vi, todo mundo rema de V1, né? Todo mundo tem a sua canoa individual, né? Na escola, né? Aquela colônia de férias, nas férias, a colônia de férias é remar de V1 na escola. Então, as crianças remos de V1. Então, quando você chega lá, você vai nos clubezinhos, que tem N clubes, né? Toda ali espalhado pela ilha, são vários clubezinhos. E aí você vê V1 pra caramba e vê, né, as V6. Mas todo mundo rema de V1. E Então, a V1 é fundamental para melhorar a técnica, não tem jeito. isso, né? É diferente daqui. Aqui a maioria das pessoas rema de V6 e depois alguns vão remar de canoa individual. Lá ele já aprende individual. Eu acho que isso É o contrário. é um grande diferencial, É. né? Eu costumo falar para os alunos que aqui no Brasil, em muitas bases, cria-se aquela ideia que é errônea, na minha opinião, de que o capitão é o banco 6, né? Por quê? Porque, teoricamente, aqui no Brasil, quem está fazendo o leme é, teoricamente, o mais experiente, entre aspas. Isso tirando equipes competidoras, né? Eu estou me referindo mais à escola, né? Então, cria-se aquela ideia errônea de que é o capitão. Lá fora, todo mundo sabe fazer leme praticamente, né, cara? Principalmente no Não, Tahiti, porque eles já têm quem essa rema de base, né, V1, da V1. quem rema de V1 faz leme, né? Porque ele está fazendo o leme da Exatamente. V1, ele vai fazer o leme da V6. Exatamente. Então tem essa ideia errônea. E eu procuro, pelo menos com meus alunos, corrigir, desmistificar, quebrar um pouco isso, né? De que é o capitão. Primeiro que a ideia de capitão eu acredito que tem que ser muito mais. Não é imposta. Acontece, né? E lá fora é muito comum ser no meio da canoa, né? Então Isso, vai no banco 3 por causa da questão do hip. Aqui a gente usa um, dois hips só, lá fora tem vários, né? Porque eles usam os hips para dar os exatamente, comandos, né? De ritmo, exatamente. né? Essa parte. E não E tem. É um acúmulo de função o Leme ser capitão.
Eu até entendo você numa escolinha aqui no Brasil, aí o cara que é o leme, é o professor, ele ser o capitão ali. Não vejo problema nisso, mas numa competição, não dá. Bem É, complicado. nós estamos no caminho, né, cara? Eu acho que aos Com pouquinhos isso certeza. vai mudando. Eu conversei O falando um pessoal pouco vai ainda. vendo, né? O O pessoal vai pessoal vai vendo e vai vendo, aprender. exatamente. Eu conversei um pouquinho com o Cauê na semana passada, o Cauê Serra, e ele também foi. Já teve oportunidade de ir para o Tahiti e para o Havaí, né? Eu não tive, por isso que eu sei que muita gente que acompanha a live, né, da canoagem, que ainda não teve essas oportunidades de ter contato com a cultura. É que eu acho, porque é, muita gente entra na canoagem em busca de uma atividade física, de um esporte, e depois passa a ter contato com a cultura, porque antes existia a canoa polinésia esporte, existe a canoa polinésia cultura, né? Aham. E eu, por exemplo, sou um que tinha uma imagem equivocada de que no Havaí eles tinham contato com a canoa desde pequeno tal. E aí o Cauê estava falando que não, lá no Havaí é quase igual, um pouco mais, o contato é um pouco maior, mas é quase igual aqui no Brasil. Lá no Havaí é muito mais surf ainda, né? E no Tahiti, sim, que é igual você está falando. Inclusive tem canoas para crianças, né? V1s menores, né? Que são construídas para Isso. criança é, poder remar, né? Desde pequeno. Se você for ver, cara, vai ver uma foto da equipe júnior do Havaí, tá? Aí você vai ver um monte de lourinho de olho azul. São americanos nascidos na Havaí. O Havaí acho que foi uma colonização meio brutal, que sobraram, se você vai no Havaí, você vê poucos havaianos, né? É É, diferente do Tahiti. Você chega no Tahiti, a população é polinésia, no geral. Claro que hoje em dia a globalização lá faz parte da França, né? A Polinésia sim, francesa, então tem uma miscigenação, tem francês, mas você vê a predominância da população de, né, polinésios. Então acho que aí preserva mais a cultura, com certeza. sim, não tem aquela imposição da cultura igual aconteceu igual nós estamos conversando do Havaí, né? Se alguém tiver, pessoal, se alguém tiver algum comentário, pode colocar que a gente vai falando em relação ao tema, viu? Mas é bem isso mesmo, né? E por isso que eles puxam a canoagem mundial para elevam o nível da canoagem Não, mundial, com né? certeza. O Eles têm feeling, esse então, contato desde cedo. isso. Aí isso que eu fui, né? E aí aquilo é um povo muito receptivo, né? É muito Poxa, legal. O que legal. taitiano, ele é muito receptivo. Você foi Mas quantas vezes para lá? fui 3 vezes. Nossa, quase não voltou. Não, fui 3 anos seguidos, e aí, cara, é muito bom. É Tá? bom demais, né? E aí fui aprendendo cada vez mais, né? Então, quando eu cheguei lá, cara, o primeiro impacto foi isso, todo mundo rema de V1. E os caras brincam, né, cara? Eles vão pra água para se divertir, né? Ah, É então fala um diferente. pouquinho disso, porque a gente tem essa imagem também, muita gente tem essa imagem de que os caras são focados em técnica, são focados em competição, e não é bem assim, né? Então, eles realmente, aquilo dali, aquela canoa, eles interagem realmente com o mar, com a canoa. Então, eles saem para se divertir, para surfar, né? Aqui no Brasil, a gente, né, isso foi uma coisa que me mudou muito, né? Que me impactou muito e me fez evoluir muito, tá? Que aqui eu saía e eu vejo muito o Brasil, via muito a parte física, né? E aí sai para treinar, tá sempre preocupado em estar remando X quilômetros, tá sempre preocupado em estar andando numa média tal. E aí eu acho que isso atrava um pouquinho a evolução técnica no Brasil, entendeu? Porque se você fica muito focado na remada, e acaba que não consegue interagir. Você tem que estar aberto para receber, né? Para sentir o mar, sentir o efeito da remada, sentir o que o mar, o que o vento, o que a corrente faz com a canoa. Esse é um outro ponto que eu gosto muito, que a V1 ajuda muito, né? A diferença da OC1 para V1
pega muito aí, né? Porque numa canoa individual de uma V1 que não tem leme, você fica muito suscetível ao mar, às ondulações, qualquer ondulação balança a canoa, te tira do rumo, qualquer vento te tira, né, você fica remando de um lado só, né, qualquer corrente também te puxa, e aí você vai ter que aprender a lidar com isso, mas e como você vai ler? Primeiro você vai começar a entender isso. Entendeu? Sim, Aí a sua remada e a diferença, a grande diferença da remada tahitiana para qualquer remada do resto do mundo é isso. Eles estão remando com o mar. Muitas vezes a remada ela está mais focada em dar um equilíbrio na canoa, de estabilizar a canoa, do que propriamente não é só a impulsão, né? Porque esses efeitos ali, eles fazem, se você, essa canoa sai do rumo, você perde, né? A recuperação, você vai perder muito, vai fazer um esforço muito grande, vai perder muito, né? O pessoal fala assim, a V1, ela anda mais que a OC1, né? Se você botar, ela não tem o leme, a V1, né? E com sim. certeza o leme é um arrasto, né? Causa um arrasto, sim. Causa um arrasto. Só que um cara que rema de Oceano, quando ele vai para V1, ele vai andar menos. Ele vai andar menos porque toda vez que ele for corrigir, ele vai perder. E aí, por isso que muitas pessoas acabam desistindo. Ela quer, quando quem faz uma migração, ele tem que tipo dar um passo para trás para dar dois para frente. Ele tem que aceitar isso, e aí ele tem que sair mais no intuito de, não, agora é de entender. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui para lá, e aí participei da teatro, né, a prova de V1, eu tive uma oportunidade incrível, porque a gente foi convidado, na verdade, o Marcelo Bossi foi convidado, Aham. como representante do Brasil, para ir lá, para a gente que ia ter um Mundial em 2017 e 18, 17 de longa, 18 de sprint. Então, em Isso. 2006, um ano anterior, nós fomos convidados, é verdade, ele foi convidado e me chamou, aí eu, opa, vou junto, que para competir até a Aito e eles mostrarem no Mundial. Então a gente foi com tudo, já com local para ficar, canoa para remar, já inscrito na prova, já testamos a canoa que ia ser no ano seguinte, foi uma oportunidade incrível. E treinamos, fizemos clínica e vimos o dia a dia deles mesmo. Então isso aí foi uma experiência fantástica que que Pupa, deu um break aí, mas já voltou. Estamos aqui, pode falar. Então, que abriu minha mente, que eu passei a remar, e eu vi eles remando, né? Quando eu entrei na água a primeira vez, aí passou um cara, aí eu remei forte, aí o cara olhou, o cara nem olhou assim, tá, e aí eu vi ele remando assim, aí mexendo, ajustando, testando, brincando, aí o cara, pô, pensar na outra batida, os caras não estão nem aí. Aí todo mundo sai, vai lá para fora, pega um downwind, né? Dá uma volta no riff, né? Por fora, você pega um downwind e vai por dentro, aquela parte mais abrigada, pega o upwind, vai lá, fica rodando o riff. E aí o pessoal vai se divertir, aí fica uma galera nos pedacinhos que dão onda, fica lá surfando, né, molecada, e aí é outra parada. Aí eu vi, É, cara, é outra. E aí quando foi a competição, né, a competição dava volta nesse riff, né? Cara, quando saiu a galera, né, quando deu o start aqui na mais de 300 pessoas, cara, o pessoal é vai muita gente. embora, você não acredita, porque o pessoal vai encaixa numa onda, encaixa na outra. E aí eu vi a habilidade que eles tinham, a interação com o mar, é uma coisa muito natural para eles. Sim. É desde Então, pequeno, né? desde pequeno, então aquilo dali foi o que mais me impressionou. Inclusive, tipo assim, se você botar na remada mesmo, não é nenhum absurdo. Mas Sim. no mar a relação deles. Aí eu vi que, cara, que tinha muito que aprender ainda, né? Quando eu fui para lá, eu já tinha sido campeão sul-americano de V1, mas quando eu vi o nível lá, eu falei, cara, o buraco é bem mais embaixo, É, né? Mas, cara, foi muito bom. Então, quando eu voltei, né, cara, e isso é uma coisa que até eu gostaria de falar também, que as pessoas têm que, aqui no Brasil, começar a competir mais. isso é Eu não importante. tenho chance. Cara, mas Não, ali que você vai aprender.
E não Tem é que só. apanhar muito para aprender, tem que ver o nível dos outros. Então você tem que competir. Não é, vou treinar quando eu tiver bom, vou competir. Quando você tiver bom, você vai entrar lá e você vai perder porque você não sabe competir. Exato. Você tem que Nada do ver, que. você tem que ver o nível do pessoal para saber se aquela técnica que você tem dá para ser aquilo, se você está no caminho certo, até para descobrir que você não está no caminho certo, né? Sim, Porque às vezes se a diferença for muito grande, quer dizer que a sua técnica está ruim, independente que ninguém é tão muito mais forte que o outro para dar uma diferença muito grande. Quando a diferença é exato. muito grande, né? Quando você vê pessoas andando muito mais do que você, tem muita técnica ali. A sua técnica não tá tudo Você tem boa. que repensar, avaliar. Tem que repensar, porque quando a diferença quando é preparo físico, todo mundo, né, hoje em dia sabe se preparar fisicamente. Então é uma diferença pequena. E É aí isso, eu isso. vi que o nível técnico deles o esporte era outra coisa, era muito mais interação. E eu ficava boa quando eu via assim, o pessoal surfando onda de lado, qualquer ondinha, eles sempre aproveitam qualquer balanço do mar, né? Ondulações que a gente aqui pensa que nem repara, eles Eles estão entrando. estão entrando. Não é aquela ondulação que o cara vai parar de remar, mas ele tá pegando o embalo, ele tá aproveitando o tempo todo. Zé, isso que você está falando é muito interessante e é legal o pessoal ter essa noção, né? Porque, como nós falamos no início, você colocou muito bem, existe aquela ideia de física, né? Cultural nossa, né? De trabalhar o físico. Então, muitas vezes a pessoa tem a ideia de que para você ser um bom remador, você tem que ser forte, né? Não que você não tenha que ser, mas tem que ser aquele cara bombado, né? Aquele cara. E aí, se você vê os melhores remadores taitianos, quando você vai olhar, não tem ninguém bombadão, ninguém. Né? É um cara normal, né? Não É, tem e- aquele monstro. eles têm uma estatura maior que geralmente que a nossa, né? Mas realmente não é. Eles são é normal, tá? E Porque é muita técnica. exatamente, é a técnica, não é a força, né? Que vai Você vê impulsionar mais, fazer a canoa andar mais. e você vê pelas expressões eles remando ali que não é aquela força absurda, né? Você nunca vai ver um taitiano ali baixar a cabeça e fechar o olho e sair remando. Entendeu? Ele tá. É, Não é. Não é não é isso. mesmo. Quem Então, assiste muito vídeo, eu assisto muito vídeo do pessoal de fora e é assim mesmo. Parece que os caras estão passeando, é impressionante. mas o cara tá concentrado ali na leitura do mar, ele tá muito focado. Tem que É, estar muito focado para perceber, aproveitar as oportunidades, né? Que as ondas elas passam, você tem que aproveitar, saber quando vale a pena investir, quando não vale, é uma coisa que só a prática, então tem que praticar muito, mas tem que praticar com essa mente aberta. Não aberta, é. para receber, você tem que estar. Você, para poder ter uma interação, você tem que primeiro sentir, perceber né, o seu contexto ali, o mar, o vento, saber, você tem que estar remando, você tem que saber para onde a corrente está te levando, né, para o vento, então, e começar a interagir com isso aí. É. Né? Eu Então, costumo brincar com os alunos falando que chega na frente quem erra menos. Isso inclui eu quem adoro falar aproveita mais o isso. mar, né? Não é que não chega Não, na frente quem é concordo, mais forte. Chega quem erra menos, quem tem uma técnica um pouco mais apurada, concordo. quem faz uma Falo isso leitura melhor também. do mar e utiliza aquilo a favor, né? Falo muito isso também, concordo plenamente, tá? É bem No por aí. VAR, ainda mais numa prova, prova de maratona, ganha quem erra menos, quem consegue, depois que está andando ali, qualquer erro vai te minando, né? Sim, Isso numa canoa de seis, cara, é crucial, porque isso é né, verdade. eu tenho seis pessoas para errar. Aí o cara fala, É, eu só errei 10%. Eu falei, cara, você não pode ter percentual de erro. Você tem que, claro que todo mundo erra e você não pode valorizar o erro. Mas você não pode ter um percentual, você tem que tentar não errar nada. E quando errar também, abstrair e ir para frente. Porque se cada um errar 10%, vocês vai estar 60% errando. 60%. Então não dá, cara. Não dá. Tem que estar atento ali. Não pode errar. Quem erra menos ganha, com certeza.
Você acha que tem. Você, principalmente por causa das competições, né? A gente acaba rodando muito o país, né? E tendo contato. As competições são uma excelente oportunidade de integração e interação, né? Entre os remadores, Aham. né? Como se fosse um grande simpósio, né? Então, eu gosto muito de competição até por causa disso. O resultado é importante, claro, é o que nos motiva a se aprimorar cada vez mais, buscar se aprimorar cada vez Isso. mais. Mas eu gosto muito dessa energia. Você da competição. Você acha que ao longo do tempo vamos pegar de 2000, né? Você tem acompanhado um pouco a história um pouco não, bastante, a história da evolução da canoagem no Rio de Janeiro, por exemplo. Hoje é um dos maiores polos, né? A quantidade de bases que tem no Rio de Janeiro é muito grande Isso. atualmente, né? Rio, Você acha São que Paulo e Espírito Santo, esse é muito grande. O Espírito Santo cresceu muita base. muito. Vitória tem muita base também. Nossa Isso. Senhora. Começou depois, É, mas cresceu muito também. isso. Você acha que o nível vem aumentando de Com de certeza, alguma forma? com certeza, com certeza. Cada Tem, ano o e nível vem aumentando. ó, eu lembro assim, há anos atrás, não sei, vai, uns 10 anos atrás, a gente via quando tinha os campeonatos, as competições nacionais, era sempre duas ou três equipes que estavam brigando ali, mais ou menos em cada uma das categorias, né? E hoje em dia tem muita equipe brigando em nível altíssimo, o que é excelente, eu fico muito feliz com isso, eu acho que todos nós ficamos. É, e o que você atribui isso? Dá para a gente atribuir essa evolução? Vários fatores, né? Isso aí, o pessoal ir lá para fora e evoluir. O aumento do número de praticantes é fundamental, tá? Sim, E isso aí eu acho que o Brasil tem um potencial incrível, né? A gente tem um litoral enorme e tem muita gente de Brasília, São José dos Campos, que pessoal, né, até no interior ali da capital de São Paulo, que não tem isso. mar e estão remando pra caramba. Loucura, né? E fora o nosso litoral que é enorme, então, e o VAR ele vem crescendo consistentemente, né? Todo mundo vai, desde que eu comecei a remar, eu sempre escuto quando chega o verão, o pessoal fala, e aí, esse ano é o verão da canoa, é como se fosse uma moda, né? E aí todo ano é verão da canoa, todo ano aumenta, sempre vai crescendo, e isso aí eu acho que ajuda muito a evolução. Mais gente praticando, mais competições. Porque ninguém quer ser bom numa coisa que não tem. Os adversários são fundamentais, né? E, e, Exato. e, e eu acho que o pessoal aqui no Brasil tem uma relação, né? Adversário não é inimigo, né? E o pessoal aqui eu vejo muito isso e conheço muita gente e acho que realmente tem muitos amigos adversários. Sim. E acho isso muito saudável, isso ajuda muito, porque isso ajuda também a evolução. A Eu troca já de aprendi, ideia, né? já Troca de aprendi figurinha, né? e já ajudei muito adversário, já aprendi com muito adversário e a gente vai evoluindo, cara. Faz Todo mundo parte, quer evoluir, né? E a gente não evolui sozinho, não tem jeito. A com gente evolui certeza. trocando ideia, informação, né? E Vendo o acho que outro e vendo quem está na ponta. E eu acho que o Brasil tem um potencial, inclusive, de criar uma remada. Ele tem um estilo, eu acho que cada pessoa tem um estilo e cada lugar tem um estilo. E claro que a gente tem uma referência lá de fora, mas eu acho que a gente não tem que. Claro que você vai pegar o melhor seguir, e né? vai ver, e vai ver por que ele faz diferente, mas acho que a gente tem que criar a nossa identidade. Né? Eu acho que é um caminho natural, né? Não sei É se um você caminho concorda comigo. natural. Então, Eu acho que vai acontecer. e se a gente tem muitos praticantes, isso favorece muito, porque dentro desses muitos praticantes vão despontar, né? Alguns vão despontar mais e né? E vai ajudar a evoluir, né? Sim, Cada um. Então, nesse espírito de você remar não só com. Eu acho que hoje em dia a pessoa é muito imediatalista. Então, existem remadas. Eu posso fazer uma técnica de remada, acho que acabou se difundindo muito no Brasil. O que travou um pouquinho o Brasil, na minha opinião, é que o pessoal
começou a usar uma remada muito simples, que funciona, mas ela é limitada, né? Às vezes eu vejo, o pessoal até gosta de postar coisa de, por exemplo, vou dar um exemplo, Dragon Boat, né? Sim, Pessoal, acho que você é um esporte bem diferente do nosso. completamente. É. E é água parada, muita força, o barco é largo. Então, Explosão. eu vejo no Brasil, esse é o ponto negativo, né? Que acho que tem muita gente que tem uma remada que meio que espelhada no Dragon Boat, que é uma remada, aquele retorno reto e pá, 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 pá. E aí você não consegue ter uma interação. Então, e acho que então, a gente tem um mega potencial para o pessoal sair mais, depois que eu te falei no início, né? Sair para remar no vento, sair para remar quando tem onda, vai brincar, vai surfar com a canoa, cara. Sim. Isso é Cara, importantíssimo. isso aí Você vai criando. isso aí vai interagindo. Eu tive uma melhora, então, depois que eu fui a primeira vez para o Tahiti, eu voltei com outra cabeça. Eu entrei numa, cara, eu vou parar de treinar como eu treinava, de ficar marcando no GPS a quilometragem, ficar marcando a velocidade média, e aí quando um dia tá melhor, um dia tá pior, tô piorando. Cara, eu acho legal a tecnologia, tudo e tal, mas eu saí e comecei a me divertir mais. Cara, naturalmente meus resultados foram melhorando, assim, eu tive uma melhora muito grande e, tipo assim, e comecei a me divertir muito mais e só de estar ali, então realmente você tem que treinar muito, Sim. tem que treinar muito, você tem que estar muito na água, sempre que você puder vai para a água. Mas vai para É, quando você. brincar. Não, não vai para. Não torna o treino uma coisa sacrificante, Pesado. pesado. Você tem que ir feliz pro treino. Não vai feliz, vai brincar, vai se divertir, fica mais tempo que você puder brincando e naturalmente o condicionamento vai vir, tá? Sim. Mas você vai cada vez aprender mais. Vai cada vez, você vai estar sabendo que está uma remada consciente, vai saber o que está fazendo, vai perceber o que está funcionando, porque não existe uma remada perfeita, existe uma interação. Então você tem que estar cada vez mais ali se inteirando. E esse é o diferencial da remada taitiana. É. Eles brincam na água. Então, se você pega. Eu tive a oportunidade, fui nos dois mundiais que tiveram de longa distância, no Tahiti e agora na Austrália, que eu tive uma experiência incrível, né? Foi com a equipe do Rei na Lua, nós conseguimos ficar em quarto. Mas eu fui no outro também, só que eu fui com uma equipe master, né? A equipe SAMU, que foi a equipe Open, ficaram em sétimo, nós também ficamos em sétimo na equipe Master, isso em 2018, em Certo. 2017. Em 2019 eu fui com a Rena Lua e a gente conseguiu o quarto lugar. E nessas duas o Tahiti ganhou e ficou muito evidente, tá? Foi muito claro, eles ganharam no Downwind. Sendo que no É. primeiro mundial que foi no Tahiti, teve uma equipe muito forte da Califórnia que até metade da prova chegou a passar o Tahiti na parte do up-wind, no flat, que é o up-windzinho. Eles estavam com uma remada mais forte, deram um susto no Tahiti, mas aí depois da segunda volta, eram 3 voltas no riff, e no terceiro, assim, quando o Tahiti passou, mas passou a zilhão. E era engraçado que eu vi essa prova, né, de dentro d'água e essa Open, né? Eu corria Master e vi a Open, mas a gente pegou uma canoa, ficou assim mais por fora, dentro d'água. E quando eu entrava no Downwind, a equipe da Califórnia até passava, estava na frente do Tahiti e começava o Downwind na frente. Porque eles remavam com muita força, entravam em qualquer onda. E o Primeiro. Tahiti, eles vão encaixando na onda pequenininha, vai. Mas daqui a pouco a canoa, né, da Califórnia estava afundando, descendo a onda, batendo ali, a onda batendo de lado, e eles passavam a zilhão. E foram. Inclusive nessa prova, a canoa da Nova Zelândia naufragou, encheu da água, porque era um downwind meio envesado, meio de través. E aí a Cara, canoa, a canoa da Nova Zelândia, né, a potência, mas eles afundaram e a canoa do Havaí soltou a amarração da ama com o iaco, soltou. Mas eles tiveram uma presença de espírito e amarraram ali e continuaram.
Mas então, quer dizer, então, e no outro mundial na Austrália não tinha o mesmo downwind, mas tinha um downwind. Tinha bastante vento, mas não tinha tanta onda. E novamente o Tahiti ganhou ali, tipo assim, ele no upwind ia mais ou menos junto, mas aí quando chegava no downwind, os caras. Então ficou Ir muito embora. evidente que o surf você vê, né? Aí, fora os mundiais, né? Até a Molokai, a prova tradicional no Havaí, os taitianos vão lá na canoa havaiana e ganham porque é da Wind. Porque se não fosse da Wind, eu tenho mais dúvidas se o Tahiti ganharia. Ia ganhar, né? Na casa do Porque cara. não tem a mesma bagagem, tipo assim, Estados Unidos, né, Havaí, Estados Unidos, você não quer comparar a parte, né, científica ali, de esporte, esportiva, você vê a Olimpíadas ali, a parte física. Não é na parte física, é no talento ali, que nem o Brasil, no futebol. Então eu acho que o Brasil, cara, o Brasil tem uma população muito talentosa, né? Você vê no futebol, você vê hoje em dia no surf, o Brasil passou a dominar o surf, e eu acho que o Brasil, acredito que o Brasil possa dominar, se a gente começar, não precisa deixar de lado a parte física, mas começar a querer interagir, né? Não fazer aquela remada tão mecanizada, né? Acho que às vezes o pessoal Olhar menos pro relógio e pro GPS e olhar mais pro mar, né? isso, e saber que o movimento ele vai se adaptar, ele tem que se adaptar. E o brasileiro tem um potencial incrível, acredito muito. Nós temos material humano fantástico, né? Para Fantástico, qualquer né? modalidade, é, o brasileiro ele se dedica um pouco, ele aos poucos começa a se destacar, né? Com certeza. As dificuldades começam a ser outras, não mais material humano. E a gente, no geral, a gente aprende muito, muito fácil, né? A gente se dedica, né? Sim, com Eu certeza. acredito que seja uma tendência também a coisa evoluir ano após ano, né? A gente já vem Isso. percebendo isso em todos os sentidos, né? É, o esporte vai ficando mais organizado, o número de competições vai aumentando, o número de praticantes, como nós já comentamos, aumenta muito a cada ano, né? Então, eu acho que é uma tendência mesmo. A gente só tem que ser mais organizado para a coisa crescer de forma organizada. Isso. Não tô E louco. tinha que ter, eu gostaria mais que tivesse mais um intercâmbio, né? O pessoal do Nordeste com o Sudeste, com o Sul. A gente tem que arrumar um jeito de mais gente, né, ir para aí, e daqui vir para cá, a gente fazer um intercâmbio maior, né? Que o problema do Brasil é essa distância, a gente é muito grande, mas É, a gente tá tem que cada dar um um no seu polo, jeito. meio que isoladinho, né? Isso é uma coisa, eu não sei como é que é lá fora, mas isso é uma coisa que eu luto muito contra aqui no Brasil, para que realmente não tem essa de, eu remo numa base e não sou proibido de remar na outra. Isso não deveria existir, porque essa interação entre as bases que Isso, justamente faz as duas bases aumentar, né? Essas trocas de experiências são isso. importantíssimas, né? Com certeza. Não, aqui no Rio, cara, não tem muito. Já teve isso bem no início, era meio uma rixa de um clube com o outro, mas isso aí já foi para água abaixo. Oh, graças a Deus que essa aqui no Entendeu? Rio a coisa melhorou. Já foi para água Porque em abaixo. outros, tô falando graças a Deus, porque em outros locais, no Nordeste, a gente ainda tem um pouco de dificuldade em relação a isso. Existem algumas rixas. Infelizmente, as rixas ainda são muito em relação ao líder da base com outro líder da base. E isso acaba Isso, passando para os alunos, né? E isso não é isso. benéfico para o Não é. esporte, Aqui nem no para Rio era ninguém. um pouquinho assim também, mas aí os alunos, não, a gente vai, eu vou remar lá, e aí começou a ver uma troca, aí começaram a abrir outros clubes com outra mentalidade, porque essa troca é importante. A gente A VAR é tem uma grande família, né? Essa também é uma das isso, essências do esporte, com né? É um esporte certeza. agregador, né? Você vê que não tem para praticar, não para competir, mas para competir também não, porque nós temos aí categoria, eu falei com a Arinete e Marcelo Caio, pô, mata de 70 competindo aí, sul-americano competindo. Então, assim, não, é um esporte que permite isso, né? É um esporte Isso, agregador. com Então, certeza. nós temos que aproveitar que o esporte proporciona isso e a gente se unir mais, todo mundo, as bases, né, as federações, a confederação, todo Isso. mundo, né. Eu acho que aos poucos a coisa
vai melhorando já. Já teve a melhora, como você mesmo falou aí no Rio de Janeiro. Eu acho que é uma tendência que vai acabar acontecendo nos outros estados também, se Deus quiser. Sim, com certeza. Inclusive, eu tenho clube, hoje eu remo no Brava A, e É isso aí que eu ia pedir pra você falar, né? Que você está no então, Brava A. isso. No Brava A, eu consegui, a gente tem uma equipe master que foi tricampeã brasileira de V6, Show de foi bola. tricampeã sul-americana, isso na categoria 40 mais. Só que a gente não tinha ali Fantástico. uma equipe open, forte, assim, para competir o brasileiro. Né? Aí eu fui convidado e aí a gente montou uma equipe, passei a competir com a Reina Lua, que é um clube de Cabo Frio. Quer dizer, eu aprendi muito e também transmiti muito, foi muito válido, né? Eu aprendi muito o Henrique lá do Reina Lua, aprendo muito com ele, tinha amigo, cara, gente boa pra caramba, a gente troca muita ideia e um vai aprendendo com o outro, cara, isso é muito bom. É exatamente isso que tem que acontecer, gente. É exatamente isso que tem que acontecer. Eu sou da mesma opinião que você tem que ter essa interação, essas trocas de experiência. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, todo mundo Falando ganha. em Renalu, nós tivemos o privilégio de receber vocês aí na prova de morro de São Paulo, né? De Prova ano dura, passado, viu? né? Foi ano Ano passado. passado. Inclusive bateram o recorde. Eu estava na arbitragem da prova e para mim foi bem marcante é, o, o, o ritmo que vocês conseguiram imprimir na prova, porque ao recorde da prova, se não me engano, era 5 horas e 20, um negócio assim, antes de vocês concorrerem à prova. E aí vocês foram a primeira equipe até hoje a fazer abaixo de 5 horas. É uma prova, para Isso. quem não conhece, Desafio Morro de São Paulo, é uma prova de 60 quilômetros, dá um pouquinho mais. Existem provas mais longas no Brasil, mas essa é a única prova sem revezamento. Então, quem entra lá em Salvador tem que sair em Morro de São Paulo. Isso aí. Então são 60 quilômetros intenso, é uma prova bastante intensa. A gente sai de um lugar fechado, pega um trecho um pouco mais aberto, né? Tem mudado muito a condição de mar de um ano para o outro. Já teve ano que foi parado, já teve ano que tinha vento lateral, já teve ano em que foi sol na cabeça, chuva, mudou. E me conta um pouquinho dessa prova, já que nós estamos batendo um papo Bom, sobre as competições internacionais e vindo para as nacionais. Que loucura que foi essa, cara? Vocês passaram, saiu um rebo... Pessoal, para quem não acompanhou a prova, saiu um rebocador levando uma balsa horas antes. Saiu, sei lá, 4 horas da manhã de Salvador para ir para Morro de São Paulo. E o pessoal da Renault passou, o Chile estava lá, passaram esse rebocador antes ainda de chegar em Morro de São Paulo e chegaram na frente muito bem mesmo. Mas foi fácil assim ou foi só não. impressão? Cara, eu já participei dessas outras provas no Brasil, né? Você tem a volta aí de Santa Santa Amaro, né? Amaro, que é 75 quilômetros, mas aí são 9 competidores. Sim. Você tem a volta de Ilhabela, são 90 quilômetros, mas aí são 12 competidores, duas equipes. E essa daí são 60 quilômetros, mas uma equipe só. E vou te falar, essa foi mais dura. Foi mais dura. É um A gente desafio mesmo, pegou, né, a cara? gente pegou uma condição que estava totalmente flat, mas com sol de rachar, Sol de né? Salvador na cabeça, um sol Na para cada um. cabeça. Então aí já estava com uma equipe bem afinada, tá? Então quando a gente largou muito bem, a gente não botou um ritmo exagerado, mas a gente deu, mas encaixou, né? Quando encaixa a remada, que você está com uma equipe bem afinada, a remada encaixa, é aquele negócio que você está falando de não errar, quando encaixa a remada, ela, né, a equipe, quando a canoa encaixa, pô, ela anda. Então a gente foi andando muito bem. Então a gente fez o primeiro terço da prova, né, que tem a embarcação, a gente foi bem pra caramba, e falou, pô, tamo bem, beleza, vamos embora. Aí foi pro, quando chegou no segundo terço da prova, né, que a gente foi, cara, aí a gente viu que aí tava acabando a água. Aí, pô, agora a gente falou assim, agora a gente vai ter que parar Putz, para pegar água, né? Não, mas aí falou assim, não, tem um ponto ali para pegar água. eu chego o checkpoint. O segundo checkpoint. Até ali a gente estava assim, tranquilaço, tranquilaço.
remando, andando pra caramba. Eu falei assim, não, mas vamos pegar água ali, agora a gente vai parar, vai parar ali, vai pegar água. E aí quando a gente chegou, o pessoal não estava preparado. No botezinho que fica dando água, não tinha nem gente ainda. A gente começou a levantar o braço, aí o pessoal correu, foi lá pro bote. E aí quando a gente parou para pegar água, a gente ficou meio afoito, acho que a gente deu um molezinho, porque a gente imaginou que eles iam dar. Falei, não, a gente tinha combinado, não, vamos pegar 3 garrafas de 1,5 litro. Falei, vai dar. A gente fez essa conta ali. Só que quando chegou lá, a garrafinha era de meio litro. Era pequena. Era pequena. E o cara não podia, né? Tinha uma regra, falaram isso no briefing, o cara não podia jogar, ele tinha que dar uma a uma. Aí Pra naquele, não a cair no gente mar. começou, ficou meio afobado, não, a gente quer bater o recorde, quer bater o recorde. Acabou que a gente pegou 3 garrafas pequenas Putz, e foi embora. E mais aí 20 km com 1,5 litro d'água. 1,5 litro d'água. Não, tinha gente que ainda tinha, né, outros não tinham. E isso aí deu uma quebrada na equipe, No entendeu? final pesa, né? Deu a esse final. Aí os últimos 10 quilômetros, caraca, foi cruel. Vou te falar que os últimos 10 quilômetros foi cruel. E teve esse lance do rebocador. Então a gente passou esse rebocador, foi um pouco mais do meio da prova, a gente viu o rebocador, a gente falou, pô, beleza. E a gente passou o rebocador. Só que nessa que a gente parou, a gente perdeu um tempinho, ele se aproximou e a canoa deu uma morrida no final, né? Falta d'água. Então, e o rebocador, eu comecei a escutar o rebocador. Eu falei, não, se esse rebocador passar a gente, tipo assim, o psicológico da equipe vai no chão. Cara, eu remei muito para aquele rebocador não pegar a gente, cara. Vai se morrendo assim, e aí a gente conseguiu, ainda conseguiu estabilizar. Mas vou te falar, os últimos 10 quilômetros foram cruéis. Nossa. Mas mesmo assim a gente conseguiu bater o recorde. E uma coisa engraçada é que a gente chegou, aí tinha o cara que cronometrou, falou assim, aí ele passou no rádio, ó, acho que foi 4h58, né? 4 horas e Isso, cinquenta e isso. oito. Aí a menina, não sei se foi a Nicole, respondeu lá, não, tá errado, tá errado. Aí ele olhou, não, é isso mesmo. Eu já, pô, menos de 5, que ela achou que estava errado, né? Mas é, porque foi um temporal que vocês fizeram. Foi um tempo muito, muito bom. É difícil Muito de bom. acreditar até. Uma média muito boa de velocidade vocês imprimiram ali. Conseguiram Mas encaixar a remada como você a gente falou. fez uma rota muito boa. O Henrique, cara, ele que é o Leme, né? É o capitão da Rina Lu. E na canoa ele é o Leme. Cara, ele fez uma rota, pô, Perfeita. retinha, perfeita. Ele conseguia ver o barco lá de longe, né? Então, nessa equipe da Rina Lua, ele fica como. Ele é o Leme, eu fico no 3 como capitão. E só que, cara, é muito bom, funciona muito bem, porque eu tenho total confiança nele no Leme. E o cara do Leme, ele tem que fazer Leme. Ele tem que. O leme. O erro de um leme, né, numa embarcação de 6, ele é muito caro, que você falou, que eu concordo plenamente, falo também, quem erra menos ganha. Sendo que o erro do leme vale 3. É entendeu? Se ele errar, Exato. é menos 3. Porque Exato. é que nem o goleiro no futebol, o esporte tem goleiro, né? O goleiro se erra. Se um cara, né, se o atacante ele erra a bola, pô, não fez o gol. Tudo bem, não fez o gol. Agora, se o goleiro O erra, é goleiro é. gol. Exatamente. Se o Leme erra, né? O pessoal fala assim, o Leme não ganha nenhum, né? O Leme sozinho não ganha prova. Mas ele Não, sozinho ele destrói a canoa. distrai a canoa. Eu fiz Então, primeira prova de morro, eu fiz 20 primeiro quilômetro no Leme e a gente tinha programado de trocar. E aí eu troquei e fui pro Voga. Do Leme pro Voga. E o Luciano Gualtieri estava no Voga, foi pro Leme. A gente revezou. E eu fiz os 40 final, no Voga. E aí eu tava lembrando, você falou que os 10 quilômetros finais são os piores. Eu lembro dos meus 10 quilômetros finais, porque eu vi o farol de Morro de São Paulo, como vocês devem lembrar, né? Então, assim, você vê que tá ali na sua cara, só mas que não nunca chega, né? não chega nunca. Não, E aí eu remei, quando você tá lá embaixo, ele aproxima. Quando tá chegando, ele não aproxima mais. nunca. E aí eu lembro que eu remei, mas assim, remei uma meia hora de cabeça olhando para a água, prestando atenção na pá, encaixando na água, sabe? Porque tava afetando o psicológico. Eu falava, pô, não chega, cara. Aí, depois de meia hora, quando eu levantei a cabeça e vi o farol aí,
na colada. Eu falei, pô, aí é outro astral, né? E é muito engraçado isso, porque é uma prova muito psicológica também, Muito né, cara? psicológico, né? Com É certeza, muito com certeza. engraçadíssimo. Fantástico, cara. Pô, eu fiquei muito feliz, cara. Não dá para prolongar muito mais, meu amigo, porque o Instagram corta a gente quando dá aquela uma horinha Ah, de live aí. Eu queria te agradecer muito, muito. Adorei bater papo com você, cara. Você é uma pessoa fantástica. Não só você, a sua índole, você é uma pessoa fantástica, um remador admirado, respeitado por muita gente. Você traz obrigado. uma filosofia que eu acredito muito também, e que é uma filosofia que vem com a cultura da canoa polinésia. Eu acho que a gente tem que realmente difundir mais isso da cultura. Eu sempre procuro trabalhar isso também nas bases onde eu passo, porque é o que faz o esporte, né? Você respeitar o próximo, o mar, os ancestrais, a canoa, né? Tudo isso está envolvido com o esporte, né? Que nós praticamos. O esporte é só a cerejinha do bolo, mas existe toda uma cultura por Isso, com trás disso. certeza. E eu acho que a gente só vai realmente, como nós batemos papo, conversamos sobre isso, a gente só vai alavancar mais o nosso esporte quando a gente começar a ter um pouquinho mais dessa consciência também em relação à cultura, né? Não tratar só a canoa como um equipamento, e não tratar só a canoa de Polinésia como um esporte, né? Muito mais além disso. Eu acho que aí a gente está Agrega no caminho, muito, começa a né? entrar no caminho certo, né? Isso. A canoa é um esporte que é muito agregador, né? Eu acho que é fantástico. Os mundiais, por exemplo, você ter todas as categorias Master no mesmo mundial e acho que a recepção, né, de todas as bases, tem pessoas de todas as idades, isso é bem legal. É muito É isso. agregador, né? Isso aqui é uma família mesmo, é bem. É Isso é aqui uma grande leva o família. esporte lá para cima, né? Que é muito importante essa base, né? De ter muita gente praticando e tem muita gente porque é um esporte bem receptivo a todas as Exatamente. idades. É isso aí. Meu Tá? Eu querido, agradeço aí a muito, você. muito obrigado por ter aceito o convite. Foi fantástico o bate-papo e vamos seguir, que eu acho que esse é o caminho. Beleza, obrigado aí pela Obrigado. Em nome do Yacht oportunidade. Clube, eu agradeço muito. Obrigado, pessoal, a todos que tiveram presente aí. Se fica à vontade, se quiser falar alguma coisa, despedir também, o Então, quero pessoal aí. agradecer aí o pessoal e falar isso, que o pessoal rema com mais, brinca mais, vai se divertir, sente mais, tá? E isso aí. Quero agradecer também o pessoal, os meus apoiadores, o pessoal que apoia, né? O Remo, Rumo, tá? É, a das Canoas, agora eu estou com uma parceria com a G-Shape, que está fazendo uma V1 nova, uma coisa bem legal que é do Brasil, que eu vejo o pessoal agora começando a desenvolver equipamentos, em vez de não só copiando lá de fora, desenvolvendo designs novos, bem legal. E Isso é muito legal, é isso é importante. muito legal. A gente tem, né? Hoje em dia no Brasil você tem V3 totalmente nacional, né? Modelos do zero, né? E V1s também estão aparecendo aí. Isso é bem legal. E É, isso ajuda muito a crescer o esporte, né? E a gente ser bem visto lá fora, né? É, criar novo, isso né? é, Acho que o Brasil é aquilo que a gente falou, o brasileiro é muito criativo, acho que a gente não precisa copiar, a gente não precisa nem copiar, a gente pode aprender a remada, mas a gente tem que ter o nosso estilo próprio, e equipamento, designs novos, a gente pode ajudar o esporte a evoluir de maneira, né? Nós temos V3 em Salvador também, Agregar. o pessoal tá adorando a V3, até a Helena comentou aqui. Isso. Então, isso aí. É isso aí. Agradecer a Obrigado, meu todo mundo. querido. Nós nos Valeu, falamos. Um abraço valeu. imenso. Um Um abraço para todos abraço. aí no Rio. Valeu, um abração aí pra vocês. Valeu, turma. Valeu. Eu tava